Tô de volta neste sabadão para mais uma participação aqui no programa Embalo Total. Diga-se de passagem, né? Neste último sábado do ano de 2025, temos também o último final de semana do ano, tá? Esse ano passou que foi rápido, valeu-me. Que vem então o próximo, né? Que seja repleto de coisas boas para todos nós. É pelo menos o que a gente pede. Bom, seguindo agora para mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local. Para você, nosso ouvinte, para você, nosso espectador que está sempre ligadinho, antenado com a gente. Para nos acompanhar é fácil, né? Vou aqui lembrar. De segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Ou através do rádio, na sintonia da 104,1 MHz. Rádio Palmeira FM, Complexo de Valgueira de Comunicação, como também em nossa rede social, no nosso canal no YouTube. Lá você nos acompanha com sua imagem 100% digital. O canal, @Rádio Palmeira FM 104. Vamos que vamos! Família Programa Embalo Total. Primeira desta participação do Odécimos do TJ, Assembleia, Ministério Público e TCE vão passar de 1,7 bilhão em 2026. A Lei Orçamentária Anual PELOA do Estado de Alagoas, aprovada pela Assembleia Legislativa, estima uma receita bruta de 26,66 bilhões para 2026. Crescimento de 13,6% na comparação do orçamento deste ano, que é de 23,4 bilhões. A variação é 3 vezes maior do que a inflação prevista para este ano, 4,3%, de acordo com previsões do mercado. Alguns órgãos e poderes, no entanto, terão uma oscilação ainda maior. O duodécimo dos outros poderes, repasses constitucionais feitos pelo Executivo aos poderes e órgãos autônomos, vai consumir 6,5% de todo o orçamento. A Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas vão absorver juntos 1,72 bilhão em duodécimos no próximo exercício, valor superior ao destinado individualmente a áreas inteiras da administração direta. O montante ele representa um crescimento irrelevante, tanto na comparação com 2025, quanto de forma mais expressiva em relação a 2022, que foi o primeiro ano do governo de Paulo Dantas. O governo ele repassa ainda recursos para órgãos como a Defensoria Pública e universidades e que têm autonomia administrativa, mas são integrantes do mesmo poder, o Executivo. Com relação ao duodécimo, pelo PELOA 2026, os valores globais destinados aos poderes e órgãos autônomos são os seguintes: Assembleia Legislativa, 329,9 milhões. Tribunal de Justiça, TJ, 994,3 milhões. MP, Ministério Público, 243,1 milhões. Tribunal de Contas, incluindo o Fundo Especial, 155,8 milhões. Somados, os quatro antes alcançaram 1,723 bilhão, o que corresponde a cerca de 6,5% do orçamento geral do Estado previsto para 2026, estimado em torno de 26,6 bilhões. Em termos práticos, mais de R$100 de cada R$100 arrecadados pelo Estado serão automaticamente direcionados a esses órgãos. Na comparação imediata entre 2025 e 2026, todos os poderes registram um crescimento nominal acima da inflação. A Assembleia Legislativa ela passa de 308,2 milhões para 329,9 milhões, aumento de 7%. O Tribunal de Justiça salta de 848,5 milhões para 994,3 milhões, variação de 17,2%. Diga-se de passagem, a mais elevada do grupo em termos absolutos. O Ministério Público ele cresce de 227,2 milhões para 243,1 milhões, alta de 7%, enquanto o Tribunal de Contas, somando orçamento próprio e fundo especial, avança de aproximadamente 145,8 milhões para 155,8 milhões, crescimento próximo de 6,8%. No conjunto, o aumento dos duodécimos entre 2025 e 2026, ele supera a expansão média de diversas áreas do Executivo, especialmente setores administrativos e de menor vinculação constitucional. Notícia que trago agora: o uso de maconha entre meninas cresce no Brasil, aponta estudo. Um levantamento feito pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, ele aponta que o consumo de maconha entre meninas a partir de 14 anos de idade, mais do que triplicou no Brasil entre 2012 e 2023. Pela primeira vez, o uso entre elas foi maior do que entre os meninos.
Uma inversão que preocupa médicos, pesquisadores e quem lida todos os dias com as consequências do vício. O corpo feminino ele é mais sensível aos efeitos das substâncias psicoativas, o que aumenta o risco de dependência, afirma Clarice Madruga, responsável pelo estudo. De acordo com a pesquisa, 28 milhões de brasileiros já usaram maconha, que segue sendo, é claro, a droga mais ilícita e mais consumida no país. O que muda agora é o perfil, mais feminino na questão dos usuários. Entre adolescentes, enquanto os meninos reduziram o consumo no período pesquisado, as medidas seguem no caminho oposto. E quanto maior o poder aquisitivo, maior o acesso às drogas. Além da questão hormonal, tem o fato de o cérebro ainda estar em desenvolvimento. Isso aumenta a chance de desencadear ansiedade, depressão e outros transtornos mentais ao longo da vida, explica ainda Clarice Madruga. É longe dos dados e das estatísticas que essa realidade ganha rosto. Há 8 anos, uma casa em Itapecerica, na Serra, na região metropolitana de São Paulo, acolhe meninas e mulheres que viram a curiosidade virar dependência. Muitas começaram achando que a maconha era inofensiva, uma forma de relaxar, e acabaram perdendo o controle. Na maioria dos casos, segundo Silvana Braz Silva, responsável por esta clínica, o primeiro contato é com a maconha. Algumas acabam migrando para outras drogas e algumas acabam morrendo depois que sai, relata. A paciente que aceitou contar a história prefere não ser identificada. Ela chegou ao local depois que a maconha já não bastava mais. O que começou como alívio virou dependência e abriu portas que ela não conseguiu mais fechar sozinha. Ela relata o que passou com o uso da droga, e diz que perdeu o filho de 12 anos que foi tirado dela. Mais da metade dos usuários entrevistados, na verdade, pela pesquisa, relata o uso diário da maconha. Entre adolescentes, quase 8% precisaram de atendimento de emergência por causa dos efeitos da droga. Um dado chama a atenção. 1 em cada 3 usuários desenvolve transtorno por uso de cannabis. Existe uma crença errada com relação à maconha, álcool e outras substâncias adativas, que podem dar a falsa impressão de serem calmantes. O público feminino, ele pode achar que está se automedicando, quando na verdade está ingerindo uma substância que aumenta a ansiedade, explica Clarice Madruga. Para muitas meninas, o que começa como um uso recreativo, pode terminar em uma luta diária para recomeçar. E quanto mais tarde o socorro chega, mais difícil é o caminho de volta, apontam os especialistas. Trazer para vocês agora a notícia do esporte, tá bom? Aqui você fica sabendo de tudo, viu? É só ficar ligadinho. Vasco da Gama segura Ryan e vê atacante se valorizar no mercado. O Vasco acertou ao segurar este garoto, que já colhe bons frutos esportivos e financeiros com relação à decisão. O clube recusou uma proposta de aproximadamente 200 milhões da Rússia e planeja negociar o atacante por pelo menos 50 milhões de euros, algo em torno de 237 milhões de reais. A multa rescisória do jogador de aproximadamente R$500 milhão. Com esse valor, ele funciona como uma proteção contratual e dá ao Cruz Maltino margem para avaliar propostas futuras. A valorização de Ryan se consolidou ao longo da temporada. Em agosto, o Vasco recebeu sondagens e ofertas entre 15 e 20 milhões de euros, mas já entendia que o jogador valia entre 25 e 30, Meses depois, com a evolução do atacante sob o comando de Fernando Diniz, a avaliação interna mudou. Vale lembrar que hoje o clube considera que o jovem de 19 anos está na prateleira dos 50 milhões de euros. Em setembro, após o empate de 1-1 com o Flamengo, com gol marcado por ele, Fernando Diniz exaltou o atleta e destacou o esforço da diretoria em mantê-lo na janela de transferência do meio do ano. Na temporada, Ryan disputou 57 partidas, marcou 20 gols e deu uma assistência. O atacante também terminou como artilheiro da Copa do Brasil, com 5 gols, ao lado de Caio Jorge, do Cruzeiro. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo por aqui pelos produtos Natubio, são eles Acabe, Polimax, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. É qualidade e variedade que o senhor e a senhora procura? Vem cá, vem para o melhor lugar. Fale, recomendo e indico Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega à sua inteira disposição, atende no seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita
é sua saúde. Concluída mais uma participação minha, devolvo o som à doutora Aline Canuto nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?